Oi, pessoal. Como vocês estão? Estamos quase na reta final da disciplina. Estamos quase finalizando nossos encontros, não é mesmo? Eu espero que vocês estejam conseguindo aprender algumas coisas, estejam conseguindo compreender o conteúdo e que esse conhecimento venha a servir futuramente, né? Porque virá a servir na profissão de vocês, nessa profissão que vocês escolheram para estarem atuando. Nas últimas aulas, né, a gente falou um pouquinho sobre o sistema nervoso, sobre as afecções do sistema nervoso, os problemas, né, que mais acometem o sistema nervoso. A gente viu também um pouquinho sobre a anatomia e fisiologia do sistema nervoso, quais são os órgãos que o compõem, como é seu funcionamento. E hoje nós vamos falar sobre alguns exames e os termos técnicos mais ligados ao sistema nervoso. Alguns termos vocês já vão ter conhecido, só que em alguns problemas, né, é bastante comum a gente utilizá-los para descrever, né, fazer alguma descrição do que é que o paciente está apresentando, e é bom a gente dar essa recapitulada para que fique tudo bem fixadinho. E a gente começa, né, falando um pouquinho sobre o raio-x simples de crânio, que é uma radiografia, né? O raio-x é um exame meio complementar de diagnóstico e terapêutica que serve para avaliar esta importante região, né? A gente sabe que um raio-x ele pode ser empregado para qualquer parte do corpo, né? E no caso do crânio, vai ajudar a diagnosticar, né, diversas patologias que estão relacionadas com essas áreas, né? E ele é utilizado, né, como um cargo-chefe, né, para poder diagnosticar problemas desse tipo. E como principais indicações, né, podemos mencionar, né, a exclusão de fraturas de esqueleto facial, avaliação mandibular ou órbita, né, dos olhos também, como parte de protocolos específicos, né, ou também para identificação de algum corpo estranho metálico, né, caso venha a ter alguma situação. Um tempo atrás, faz bastante tempo já, eu comentando aqui, eu acabei recordando de uma situação onde a gente via através de raio-x, né, pessoas que acidentalmente acabaram tendo um prego fincado em sua cabeça, e o raio-x é utilizado, né, para ver quais são as partes que estão sendo acometidas, quais são as complicações que podem vir a surgir no ato da retirada desse objeto estranho. E ele tem suas funcionalidades, né, através aqui no próximo slide a gente vai ter algumas imagens que ajudam a visualizar melhor. E essas radiografias, né, elas são um método que já leva muitos anos, né, de utilização na prática clínica, e usa a radiação ionizante para produzir imagens do corpo humano. Nesse caso, né, que a gente está falando do crânio. Esse método ele apresenta diversas limitações como comparado a outros procedimentos diagnósticos, né, outros diagnósticos por imagem que a gente sabe que a gente já tem um avanço grande hoje em dia. E na realização desse procedimento, né, desse exame, não é necessário efetuar antecipadamente nenhum tipo de preparação ou cumprir jejum, ou fazer qualquer outra coisa quando a gente fala de raio-x de crânio. Aqui, né, a gente consegue ver, né, através da imagem, o que é que um exame de raio-x ele nos proporciona, né? O que é que a gente pode, o que é que a gente consegue ver através de um raio-x. Aqui a gente consegue, né, ver bem delimitada a mandíbula,
os ossos da face, o rosto da pessoa estava meio virado para posterior, que a gente vê um pouquinho da coluna, né? Todo o osso do crânio. Tudo isso, caso a gente tivesse com algum corpo estranho, a gente iria conseguir visualizar também, dependendo do material desse corpo estranho. E esse exame, como eu já falei nele, ainda continua sendo bastante utilizado. Outro exame, né, bastante comum é a angiografia cerebral, né, que é um procedimento na qual a gente injeta contraste na artéria, geralmente a carótida, permitindo que se observe o estado da circulação cerebral através de radiografias rápidas e seriadas, né? Ou seja, na sequência, né? A gente vai ter uma sequência de radiografia que vai apresentando o que a angiografia, né, ela nos proporciona. E o objetivo principal desse tipo de exame é verificar a irrigação cerebral, né? Avaliar a oclusão de grandes vasos, diagnosticar aneurismas e angiomas, detectar hemorragias intracranianas e avaliar também edemas cerebrais. Nessa imagem, a gente consegue ver, né, nessas imagens, né, a gente consegue ver o que é que a angiografia ela nos proporciona. Aqui a gente consegue ver bem, né, a irrigação de diversos vasos e capilares, né, sanguíneos dentro da cabeça, né, de uma pessoa. E essa coloração mais escura que a gente tem desses vasos é em decorrência do contraste, né, da aplicação do contraste na artéria. E esse contraste permite uma visualização do caminho, né, do trajeto que esse sangue está circulando dentro da cabeça, né, desse indivíduo. E caso venha a ter alguma complicação, né, o médico neurologista, que já é bastante experiente, ele consegue ver, né, se em alguma dessas regiões, em algum local desse caminho, né, se vai estar com alguma diminuição da irrigação, ou até mesmo não está tendo a circulação adequada de sangue. Tudo isso ele consegue ver através da avaliação desse, com esse procedimento diagnóstico, né? A gente também vai ter a mielografia, que também é um procedimento na qual é feita a infusão do contraste, né? No qual é utilizado o contraste por meio da punção lombar e é injetado no espaço subaracnoide, né? A grande diferença é que, nesse caso, a mielografia, né, ela é utilizada para avaliar as condições da medula espinhal, né? Verificar a presença de hérnia de disco intervertebral entre as vértebras, né? Diagnosticar tumores, cistos de medula, entre outras lesões também. Esse exame ele pode ser utilizado. Aqui a gente consegue ver, né, um exame de imagem através da utilização também da injeção de contraste pela mielografia. E a gente vê, né, todo o trajeto da coluna, né? Aqui a gente tem as vértebras, a coluna. E aqui a gente consegue ver, ó, que ele não dá um segmento, né? A gente vai ter um bloqueio pela hérnia de disco, por uma hérnia de disco, a gente tem um bloqueio da circulação, né, adequada nessa área aqui. E aqui, nessa imagem ao lado, né, a gente tem todo o segmento da medula, e aqui a gente vai ter, né, uma compressão do nervo por uma hérnia de disco, né? A gente consegue ver aqui que ela está mais abaulada, né? Ela tem como se fosse um abaulamento em decorrência dessa hérnia de disco, né? Comprimindo um nervo espinhal. Outro bastante comum é a punção lombar, né? Que é um procedimento na qual uma agulha especial ela é introduzida no espaço
subaracnoide para que a gente faça a retirada de líquor, que é o líquido, né, que vai estar circulando por toda a região da medula, né, o líquido cefalorraquidiano, e esse líquido ele é retirado para que ele seja passado por avaliação, né? Geralmente, esse tipo de procedimento, né, de punção lombar, ele é solicitado principalmente em casos de meningite, né? O paciente está com alguma meningite, com algum grau, com algum sinal de infecção na região da cabeça ou da própria coluna, e é solicitado esse exame, né, para que seja feita uma avaliação do líquor para ver, né, se existe presença de bactéria, de algum corpo estranho, de alguma coisa que pode estar levando o paciente a apresentar determinadas complicações, né, em decorrência dessa infecção, né, que pode ser uma infecção por uma bactéria que está levando o paciente a ter sintomas de meningite, e essa avaliação ela vai verificar qual é essa bactéria e qual a melhor forma de tratá-la, né? Através dessa identificação a gente consegue saber qual é a melhor forma de tratar, qual é a medicação que a gente pode empregar para esse indivíduo. Esse procedimento, né, se parece bastante com o procedimento, né, que as gestantes elas passam no momento que vai fazer, né, vai realizar um parto cesariano, onde ela vai ter, né, a sua anestesia sendo administrada nessa região da coluna vertebral para que ela passe pelo procedimento, né, da cesariana. Aqui eu trouxe um videozinho para vocês. Olá, eu sou o Bom Saber. Moro há muitos anos no hospital pediátrico. Já vi muita coisa e posso contar-lhes algumas dessas histórias. Olá, eu sou a Ana. Vou fazer um exame médico porque ultimamente tenho-me sentido cansada e sem energia. Cheguei a cair na escola, o que não foi nada engraçado. Os médicos não sabem dizer porque é que isto aconteceu. Estou um bocado assustada com isto ir ao hospital e ser examinada. Quero fazer um exame chamado punção lombar. Seria bom saber o que isto realmente significa. Olá, chamaste por mim e aqui estou. Quando há suspeita de doenças inflamatórias ou de outro tipo que afetem o sistema nervoso, ou seja, as meninges ou o cérebro, um exame sanguíneo não é suficiente para realizar um diagnóstico. O nosso cérebro e a medula espinal estão mergulhados em líquido cefalorraquidiano, habitualmente chamado apenas líquor. O líquor tem por funções proteger e nutrir as células nervosas. Mais do que isso, oferece aos médicos uma oportunidade clínica de diagnosticar doenças do sistema nervoso e de administrar medicamentos que atuam diretamente nos nervos. Sim, parece tudo muito bem, mas chegar ao cérebro não é um pouco difícil? Sim, por isso é que o procedimento é feito com uma agulha comprida que se introduz no fundo das costas. É essa também a razão do nome, punção lombar. A palavra deriva do latim lumbus, que significa lombo, e punctio, que significa picar. Devia ter sido melhor aluna a latim. E vejamos então como se faz. Pequenas crianças na posição deitada, todos os outros na posição sentada. O importante é manter as costas enroladas. Como a corcunda que os gatos fazem? Precisamente, e tentar estar o mais calmo e relaxado possível, pois assim tudo corre melhor. É então introduzida uma agulha entre as vértebras da coluna. Mas isso não é perigoso. Não é aí que está a medula espinhal? A punção é feita entre a terceira e a quinta vértebra lombar. Ou seja, onde já não há medula espinal e sem perigo de a atingir com a agulha. O médico apalpa com os dedos a zona da coluna vertebral e ao longo da bacia para encontrar o local correto para a punção. Esse local é marcado com a unha. Em seguida, essa zona tem de ser devidamente desinfetada. Esta etapa é muito demorada, pois toda a área tem de ficar completamente limpa para impedir a entrada de pequenos germes no corpo. A agulha parece ser um pouco comprida.
É comprida e fina, para que se consiga chegar ao líquido cefalorraquidiano. O médico vai agora introduzir a agulha Ui, e recolher algumas gotas de líquido cefalorraquidiano, licor. dói muito, não dói? Não, na verdade só sente a picada da agulha quando atravessa a pele. É para isso que é aplicado nas costas um pouco de pomada anestésica, que funciona como um creme mágico. A tua pele fica como que adormecida. E se quiseres, o médico também pode dar-te um medicamento tranquilizante. Tranquilizante? Sim, com este medicamento ficas sonolenta e não vais lembrar-te do que aconteceu. Em seguida, a agulha é retirada. Também aqui podes sentir uma ligeira pressão. Para terminar, colocam-te um penso. O penso só vai poder ser retirado no dia seguinte. Às vezes, consegue-se fazer um diagnóstico imediato a partir da análise do líquor. No entanto, os exames minuciosos são realizados em laboratório. Ou seja, a punção lombar é uma grande ajuda para detectar doenças. Sim, e pode também servir para introduzir medicamentos no líquido cefalorraquidiano para combater essas doenças. Mas é muito desconfortável, não é? Sim, é desconfortável. Por isso é que vais ter sempre ao teu lado uma enfermeira muito simpática. Ela irá ajudar-te a permanecer quieta e na posição correta. Ela também vai poder ver o que acontece atrás da minha corcunda de gato? Vai, pois. Ufa, já me sinto mais tranquila. Preciso saber mais alguma coisa? Quando chegares ao hospital, no dia do exame, vão atribuir-te um quarto. Mas porquê? Porque vais ter que passar lá à noite. Os médicos querem ter certeza que estás mesmo bem e que não tens dores. As crianças mais novas levam com elas peluches, o cobertor preferido ou até os seus pais. A propósito, os pais não podem assistir ao exame. Por que não? Por razões de higiene. Todos têm que usar luvas, batas e máscaras de proteção da boca para evitar a transmissão de doenças. Mais ou menos 1 hora antes do exame começar, a enfermeira vai ter contigo. Ela coloca o creme mágico na zona do fundo das costas e cola um emplasto por cima. Pois, para eu não sentir a picada. Sim, é isso mesmo. A enfermeira vai cuidar de ti durante todo o exame. Vai segurar-te para que fiques quieta, enquanto os 2 médicos te examinam e garantem o teu conforto durante todo o procedimento. Alguns minutos depois, e já passou. Já me sinto muito mais tranquila. É muito bom saber o que vai acontecer. E vou já começar a praticar a minha corcunda de gato. Pois claro. É bom saber. Esse vídeo, né, é bem engraçadinho, eu ri até em algumas partes que ele estava sendo apresentado. Ele é um vídeo que está em português de Portugal, acho que vocês conseguiram perceber, né? Mas ele fala bem detalhadamente, né, do procedimento e também das funções da punção lombar, que tanto serve para avaliação diagnóstica, como também para administração de algumas medicações, né? A caso de administração de algumas medicações já é mais raro, mas também pode ser passado, né, alguma medicação que seja administrada por via lombar, né, diretamente no líquido cefalorraquidiano. E eu espero que vocês tenham compreendido, né, essa parte, né, sobre a punção lombar, e vamos dar continuidade. Aqui a gente tem o eletroencefalograma, né, que é um exame onde se registra a atividade elétrica do encéfalo, né, por meio de eletrodos que são colocados na região da cabeça, em toda a região do couro cabeludo, e é utilizado principalmente para avaliação, né, de casos de crises convulsivas, né, por exemplo, doenças como epilepsia. Avaliação também do estado de coma, né, para ver se a gente está tendo, uma pessoa que está em coma, se ela está tendo funcionamento adequado, né, do cérebro, verificação de tumores, AVC, hematomas ou cicatrizes no tecido cerebral, né, que alteram a atividade elétrica do cérebro. E aqui a gente consegue ver, né, mais ou menos como se fosse, né, uma criança passando por esse procedimento, e na tela a gente vê, né, como a atividade elétrica, né, desse cérebro, né, onde cada tracinho desse corresponde a uma área, né, que está sendo avaliada
uma área do cérebro que está sendo avaliada. Caso não esteja funcionando adequadamente, a gente consegue ver através desse procedimento. Nós também temos, né, a tomografia computadorizada, que eu acho que vocês também já conhecem bastante, que é uma técnica avançada, né, onde se usa um equipamento sofisticado, né, que nesse caso é basicamente um raio-x em um computador, né. Nesse procedimento, um fino feixe de raio-x vai mapear a cabeça, né, em camadas sucessivas, e a imagem, né, produzida e projetada num monitor, né, de TV e é fotografado. Não é necessário nenhum tipo de procedimento, né, de preparo especial para a realização desse procedimento. O paciente deve ser instruído a não mover a cabeça durante o exame, né, tentar ficar o mais parado possível e nem falar, né, porque isso vai produzir algumas distorções nas imagens, né. Por isso que é importante ele manter-se calmo e também em silêncio. Pode ser também utilizado contraste em alguns casos, e quando é utilizado contraste, nesse caso, né, é indicado o jejum, que a pessoa faça um jejum. A gente também tem a ressonância magnética, né, e a grande vantagem é que a ressonância magnética ela é responsável por mostrar tecidos internos do corpo humano sem submetê-lo à radiação, como é o caso do raio-x, né? O aparelho ele cria um campo magnético no organismo do paciente, fazendo com que os núcleos dos átomos de hidrogênio, né, elemento bastante abundante no organismo, entra na composição da água e se alinha e tornam-se pequenos ímãs. Ou seja, esses pequenos ímãs eles vão atuar e vão ajudar para justamente facilitar a visualização dessa área, né? Os exames de ressonância magnética ele pode avaliar e mostrar lesões em qualquer órgão ou tecido do corpo humano que tenha água em sua composição. Isso é bastante importante. Como é o caso da medula óssea, por exemplo, o exame de ressonância magnética ele pode ajudar bastante nisso. Ossos, eles já ficam de fora, a gente não consegue fazer uma avaliação tão adequada de ossos através de uma ressonância magnética, né? Pois a concentração de água pois ele não tem concentração de água em sua composição. E a água elas não vibram e não aparecem nas imagens, né, como manchas pretas, como é o caso de outros órgãos, né, que vão ter água em sua composição. Aqui, né, é a máquina, né, que faz essa avaliação. E aqui a gente tem as imagens, né, que são proporcionadas pelo exame, né, de ressonância magnética. A gente consegue ver facilmente e a gente consegue identificar, né? Aqui a gente tem o encéfalo, o cerebelo, a medula, aqui os olhos, a nariz, boca. A gente consegue avaliar com bastante facilidade e com clareza as imagens que são proporcionadas pelo exame, né, da ressonância magnética. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os termos técnicos mais utilizados. E como eu falei inicialmente, alguns termos técnicos a gente vai acabar já tendo visto, já conhecer, mas isso vai ajudar principalmente quando, em algum caso de necessidade, né, é bastante comum que os pacientes eles venham a apresentar sintomas, né, venham a apresentar casos que estejam relacionados com esses termos técnicos. E a gente começa a falar, né, de insônia, que todo mundo já conhece, né, que é a dificuldade para dormir, estupor, né, que é a diminuição sensível da capacidade intelectual acompanhada de uma espécie de imobilidade da expressão de espanto ou indiferença, torpor, que é a inatividade física e mental que não chega ao sono, amnésia, né, que é perda de memória, que pode ser permanente ou temporária, astenia, né, que é a ausência ou perda da força muscular, síncope, que é o desmaio ou perda temporária da consciência,
Lipotimia, que é a perda temporária dos sentidos, alucinação, né, que é a percepção irreal de estímulos, podendo afetar qualquer um dos sentidos, né, que pode ser o olfato, o paladar, visão. Ele vai ter essa falsa percepção sensorial. Delírio, né, que é um transtorno mental com alucinações, confusão, excitação, gradativamente ocorre, vai fazer com que essa pessoa se afaste da realidade, né, vertigem ou sensação de que o mundo está girando, que é a sensação de que o mundo está girando, ou que ele próprio está girando no espaço. Fobia, né, que é aquele medo anormal que a gente vai ter, né, diversos tipos de fobia. A gente tem a aracnofobia, que é o medo de aranha. A gente tem diversas outras nomenclaturas que essas vão variar de acordo com o tipo de fobia que a pessoa apresenta. Depressão, né, que é o abatimento do sentimento de angústia ou de frustração ou de frustração. Obnubilação, né, que é a ofuscação da memória. Convulsão, que são as contrações involuntárias e súbitas dos músculos esqueléticos. A gente também vai ter o trismo, né, que é contração espasmódica dos músculos mastigadores. Coma, né, que é aquele profundo estado de sonolência, todo mundo já conhece. Paralisia, que é a perda da função motora por lesões dos nervos ou por destruição dos neurônios. Paresia, né, que é uma paralisia incompleta. A parestesia, que é aquela sensação de formigamento, diminuição da sensibilidade. Paraplegia, que é a paralisia dos membros inferiores. Tetraplegia, que é a paralisia dos 4 membros, né, superiores e inferiores. Hemiplegia, que é a paralisia de uma das metades, que pode ser a direita ou a esquerda do nosso corpo. Afasia, que é a capacidade de compreender ou de utilizar a linguagem devido à lesão cerebral. Aí a gente está falando de linguagem verbal. A gente sabe também que a gente também tem linguagem não verbal. Disfasia, que é a dificuldade de falar. Disartria, que é a dificuldade em articular palavras. Dislexia, que é a perturbação da capacidade de ler. Isocoria, né, que é a igualdade dos diâmetros da pupila, ou seja, pupilas isocóricas. São aquelas pupilas que têm o mesmo diâmetro, né, tanto direito quanto esquerdo. Quando a gente fala em pupilas anisocóricas, a gente está falando de pupilas que não têm, né, os mesmos diâmetros pupilares, ou seja, às vezes a pupila direita está maior do que a esquerda, aí a gente vai ter casos de pupilas anisocóricas. Midríase, que são as pupilas dilatadas. Miose, pupilas contraídas. Nistagmo, né, que é movimentos involuntários do globo ocular. E diplopia, que é aquela visão dupla, né, a pessoa que vê como se estivesse vendo duas coisas ao mesmo tempo, as duas coisas iguais ao mesmo tempo. E a gente encerra essa parte sobre o sistema nervoso. Próxima aula, a gente vai iniciar um assunto novo. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.